Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino e claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente. Vamos começar falando sobre o nível de precariedade do nosso estadual, sobretudo no Adalto de Moraes, né? Estádio lá de Juazeiro, que sempre apresenta condições inapropriadas para o desenvolvimento do jogo. E aí é com relação a gramado, com relação à temperatura, com relação a várias questões que envolvem uma partida de futebol, em termos de logística, de entrega de qualidade para os consumidores, enfim. E aí, Rogério, para poder fechar com chave de ouro as reivindicações e todos os problemas de ontem, teve que terminar a coletiva antes do que estava previsto por conta de um problema. A torre, cara, de energia acabou caindo no meio da entrevista coletiva de Rogério Ceni, e a entrevista é encerrada justamente por conta do receio de cair alguma outra torre, né? Vamos ver aí o que foi dito. Nessa parte a gente destacou em collab aí com a galera da Casa TV. Vamos lá, dá o play. Cara, que situação louca e que expõe o nível de precariedade do Campeonato Baiano. O Rogério Ceni estava dando entrevista coletiva e a torre de energia simplesmente caiu, cara. A entrevista acabou nesse momento. Eu acho que essa é a parte principal do jogo de hoje. O grande significado do jogo foi estender a 9, né? 9? 8? 8 jogos, né? 2 de brasileiro, não, 7, 9 jogos. 9 jogos, desculpa. 9 jogos sem TD, eu acho que esse que é o... Eu acho que deve servir como combustível para ir competir, porque lá contra o Vasco... O que é isso? A torre caiu. Trazer mais ânimo para que a gente possa competir, porque o jogo contra o Vasco é um jogo duríssimo, um jogo difícil. Tá bom, professor, tá bom, tá liberado. Tá liberado aí, vambora, né? Cara, bizarro, né? Uma situação inusitada, realmente inesperada, mas que não surpreende tanto pelo nível de precariedade lá no Adalto Moraes. É bizarro, patético. Quando a gente fala, não é tentando, de certa maneira, apontar o dedo, insultar a população de Juazeiro, longe disso, né? É justamente para poder melhorar o nível, valorizar a região, valorizar o estádio, não ficar utilizando isso de alguma maneira como uma arma para poder levar algum tipo de vantagem, né? Juazeiro, inclusive, é a terra de meu pai, né? Eu já fui algumas vezes, inclusive, quando era bem pequeno. E eu espero e torço para que o nível seja melhorado e que se entenda que para uma partida acontecer em alto nível, numa disputa de alta performance, tem que ter todo o aparato técnico para isso. Enfim, tá aí o destaque que eu fiz questão de trazer justamente para poder trazer aqui para vocês, né? De maneira prática, o que ocorreu e o que acaba sendo reivindicado aí por nós quando a gente tem a oportunidade aqui de chegar, de falar, dialogar, de conversar com cada um de vocês, tá? Bom, outro destaque do nosso plantão tricolor de hoje, Brazilian Storming, com relação aos contratados do Orlando City. E o que chama mais atenção nessa situação é a idade, né? Atletas promissores, atletas que têm aí a capacidade de se desenvolver dentro da liga americana. Thiago com 20 anos, Luiz Otávio com 18 anos e Iago com 20 anos. Nosso querido Thiaguinho foi o mais novo contratado aí recentemente, por mais de 30 milhões de reais. E Iago é o zagueiro do Flamengo, que em determinado momento foi sondado pelo Bahia, decidiu o Mundial da categoria Sub-20 para o Flamengo contra o Barcelona, e também foi contratado pela equipe do Orlando City. Então, nosso querido Thiago vai ter a oportunidade de jogar com um cara que quase iria jogar com ele aqui no Bahia e acabou não acontecendo, né? Porque o interesse do Bahia em Iago já existia há algum tempo, mas o Bahia achou mais prudente, mais pertinente não ir adiante. Boa sorte para os brasileiros do Orlando City, um fator a mais aí para poder nos incentivar, nos impulsionar a acompanhar a liga, a MLS, que evoluiu, tá, nos últimos anos. Ainda tem um nível técnico abaixo, já tentei assistir em algumas oportunidades, mas é um nível que evoluiu e eu acho que isso é importante de ser reconhecido, sem sombra de dúvidas. Outro destaque do nosso plantão tricolor de hoje é sobre contratação na divisão de base. A gente sempre se preocupa em trazer novidades aqui a respeito da base, não só de movimentações de mercado, mas de número, retrospecto, novas competições, preparação, etc, etc, etc. E agora a gente está focando mais, justamente porque é um momento ali, um recorte de mais movimentações de mercado, de mais novidades e tudo mais, nas contratações que estão chegando aí para poder jogar com a equipe sub-17 ou com a equipe sub-20, a depender do nível de desenvolvimento.
E a gente vai começar trazendo aqui, ó, Davi Rodrigues, autor de 7 gols e 10 assistências no Campeonato Goiano Sub-13, lateral esquerdo. Davi Rodrigues chega do Vila Nova para reforçar os pés de aço. Aparentemente tem mais coisa para poder se espremer e procurar tentar tirar de reflexo positivo lá de Goiânia, né? Tivemos um jogador do Morrinhos FC lá de Goiânia, agora jogador do Vila Nova, que é um time muito mais tradicional de Goiânia, quem disputa mais diretamente com o Goiás e por fora com o Atlético Goianiense. Mas enfim, boa sorte aí para o novo atleta do Esporte Clube Bahia, que consiga se desenvolver bem, que consiga sair bem, aprender bastante, aproveitar o convívio, aproveitar as experiências, é para isso que a gente torce, tá? Tá aí Davi Rodrigues, jogador que vem do Vila Nova para reforçar o Esporte Clube Bahia. Ele tem idade sub-14 aí, é dono de 2012, assinou um contrato de 3 anos, mas ainda naquele contrato profissional, e é canhoto, tá? Então tá aí o destaque, lateral esquerdo, né? A tendência é que realmente seja canhoto, destaque para mais uma movimentação de mercado do Esporte Clube Bahia, tá? Meus amigos, minhas amigas, se você conhece a Nuvem, ainda não, com a Nuvem você só ganha, você ganha a camisa oficial do Esquadrão, seja branca ou tricolor, na hora de fazer o seu cadastro. E lá na hora de fazer o seu cadastro, para poder conseguir isso, vai ter ali um cupom e um espaço para o cupom, e você coloca Sou Bahia. Se você gasta mais de R$200 na sua conta de energia, você pode ter até 25% de desconto e também pode usufruir dos outros benefícios aí que a Nuvem proporciona, tá? Inclusive a questão da camisa, use o cupom Sou Bahia, aproveite, baixe o aplicativo da Nuvem, Nuvem App, participe já, não perca tempo. É isso, meus amigos, se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha, que é muito importante pra gente. Um abraço, até a próxima, tamo junto, eu sou Mais Bahia, eu sou Maior do Nordeste, e você?